Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Quantos vieram adorar aquele que vive? Aleluia. O culto, até o momento da palavra, é feito de entrega. Nós entregamos a adoração, a oferta, o louvor. Nós nos manifestamos diante da presença de Deus. E a hora da palavra é Deus que nos entrega. É assim que funciona. Nós entregamos um culto racional ao Senhor. E a palavra é Deus que nos entrega a resposta. A palavra, ela é como a resposta do incenso que nós queimamos a Deus. E toda vez que nós queimamos um incenso a Deus, Ele sempre vai responder. Às vezes nós pensamos, mas por que Deus não responde? É porque não queimamos incenso. Às vezes a gente pode entregar qualquer outra coisa, menos o incenso. Mas há um padrão celestial. As nossas orações, elas sobem a Deus. Eu quero te dizer que as tuas orações, elas não chegam como um som aos ouvidos de Deus. Ela chega como um incenso às narinas de Deus. E Deus, Ele precisa sentir o cheiro da tua oração e da tua adoração. Aleluia. Então, se nós aprendemos isso e entregamos ao Senhor, por isso que Romanos 12 vai dizer que nós temos que entregar um culto racional a Deus. E esse culto racional é o nosso corpo, como um sacrifício vivo. A diferença do nosso corpo como um sacrifício vivo é que o sacrifício que era morto subia como um cheiro de carne queimada, mas o sacrifício, ele sobe como um aroma suave. O sacrifício vivo, ele sobe como um aroma suave. É Deus olhando para mim, para você, e podendo dar um cheiro naquilo que nós estamos fazendo, e isso chegar às narinas dele e ele se agradar. E toda vez que o incenso sobe e Deus se agrada, Ele traz resposta. É aí que a resposta vem. É quando Ele sente o cheiro daquilo que estamos entregando a Ele. Aleluia. Será que Deus consegue sentir o cheiro da tua adoração hoje? Será que Deus consegue sentir o cheiro da tua oração? Será que Deus consegue sentir o cheiro da tua entrega neste lugar hoje? Será? Eu não sei se você está disposto fazer algo para que suba como um aroma suave diante das narinas de Deus. Aleluias, aleluias. Eu creio que Deus tem resposta para a tua vida. Amém. Epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas verso 20: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Versículo 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e a dança ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Glória a Deus por isso, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Hoje é uma honra podermos estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, e está conosco também o pastor da IAP Santa Catarina. Aleluia, aleluia. Muita gente estava com saudade, eu acho, de ouvir o Paulo ministrando no teclado, né? É diferente um pouco. Na verdade é saudade mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. Então a gente
hoje, eu estou entendendo, estou fazendo aqui uma crise introdutória diferente hoje. Porque a palavra que nós lemos aqui, inclusive é o tema dessa mensagem, vocês têm aí, o Deus não conhecido, parte 1. Porque o Deus que nos apresentaram, muitas vezes, é o Deus que você precisa encontrar Ele aqui, nesse ambiente, neste lugar. Então eu começo dizendo que uma moça que veio para passar no encontro, ela diz, já nem precisa ir para o encontro, porque eu já encontrei Deus aqui, naquela sala, ou naquele quarto, ou naquele lugar, com uma criança de 6 anos, e talvez 2 pessoas que não tenham nada a oferecer. Porque é importante nós entendermos uma coisa, que Deus, Ele não se limita à capacitação do homem. Deus, Ele não se limita ao teu nível de entendimento ou de conhecimento. O Deus não conhecido é um Deus talvez que ainda não te apresentaram, por isso que Ele não é conhecido. E o Deus talvez que te apresentaram, e eu acho que eu já devo ter falado sobre isso aqui, porque eu preguei durante muito tempo essa mensagem. Eu preguei uma série de mensagens sobre Deus não conhecido, eu acredito que umas 10 partes, para poder as pessoas compreenderem uma forma de buscar a Deus, entendendo que Deus, Ele não habita em um lugar feito por mão de homens. E é difícil nós falarmos sobre isso, porque nós somos uma igreja muito ativa. A gente trabalha o tempo todo, a gente faz. E apóstolo Paulo, ele era um homem que fazia muito. E a Bíblia diz que ele está vindo de uma viagem de Tessalônica, e está com ele 2 discípulos amados. Está com ele um evangelista chamado Timóteo, um filho da fé. Está também com ele um profeta. Apóstolo Paulo não caminhava com qualquer pessoa, porque para revelar esse Deus não conhecido, ele precisava caminhar na totalidade do ministério. Porque às vezes a gente tem dificuldade de compreender a dimensão de Deus, ou o amor de Deus, porque a gente limita a Deus a aquilo que nós já vemos como um modelo, um pastor, ou um apóstolo, sei lá, ou um lugar. E Paulo está em uma de suas viagens, e ele está com 2 homens, um evangelista, Timóteo, e um profeta, Silas. E apóstolo Paulo, ele precisa embarcar rapidamente para Atenas. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo vai para Atenas, precisou ir com pressa, o mais rápido possível, diz a palavra. E ele foi, só que Silas e Timóteo ficaram no lugar onde eles estavam. Então o apóstolo Paulo não levou eles. E diz no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava, Paulo estava dizendo, eu vou para Atenas, mas depois eu vou esperar vocês, e vocês vão para aquele lugar, e eu vou esperar vocês lá. E aqui havia acontecido, um versículo antes, havia acontecido um fato talvez triste na vida de Paulo, de Silas. Eles estavam presos. E é muito tremendo o que acontece nesse tempo de prisão de Paulo. Só que agora Paulo, ele vai para Atenas, ele chega num lugar da idolatria. Ele chega num lugar onde o povo era um povo idólatra e de dura serviço. Mas a Bíblia diz que Paulo está inquieto. Versículo 16: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o teu espírito agitava em si mesmo. Diz que o teu espírito agitava em si. Paulo estava inquieto, ele entrou em uma geografia idólatra, ele entrou em um lugar, quando ele viu aquela multidão de gente e também de deuses, a Bíblia diz que ele fica inquieto, ele fica impaciente. Porém Paulo está ali para quê? Para esperar Timóteo e Silas. Ele precisa esperar os seus discípulos para que ele continue a sua jornada. Só que eu já quero te dizer uma coisa, que todo aquele que tem um propósito em Deus, aonde quer que ele vá, ele não tem como ficar quieto. O teu espírito agita em si. E o apóstolo Paulo está agitado, o teu espírito está agitado, ele está incomodado com o que ele está vendo.
Por quê? Porque o apóstolo Paulo teve um encontro com um Deus verdadeiro. O Deus que o apóstolo Paulo adora, agora o Deus que o apóstolo Paulo serve, não é um Deus de ouro, ele não é um Deus de prata, não é um Deus de bronze, ele não é um Deus de madeira. E ele começa a se agitar, e a Bíblia diz que ele fica inquieto. Imagine eu tentando entender o que o apóstolo Paulo está vivendo nesse momento. Provavelmente o apóstolo Paulo entra em Atenas e ele começa a andar de um lugar para o outro, porque Atenas era uma cidade idólatra e era uma cidade que praticamente impossível se pregar o evangelho nessa cidade. Por quê? Porque Atenas era o berço da mitologia, era o berço da idolatria. Imagine que o próprio nome Atenas é o nome de uma deusa. E quando você entra naquela cidade, é como se você estivesse entrando no seio de Atena. Segundo a mitologia, a deusa da fertilidade, a deusa que abre as portas, a deusa que é a deusa do trabalho. E dentro de Atenas há um céu que é só dos atenienses. Eles não precisavam de outro céu, eles não precisavam de outro Deus, porque eles tinham o próprio céu deles. E quando você lê a história, Atenas tinha um próprio céu chamado Olímpio. Olímpio era o céu de Atenas, mas Olímpio era o nome de um deus, e era o nome do próprio altar de adoração que eles tinham. Eles estavam dizendo: nós não precisamos de nenhum Deus acima de nós. Se o apóstolo Paulo pregasse sobre um novo céu, eles diziam: não precisamos de um novo céu, nós temos o nosso próprio céu. Olimpo era o nome do céu daqueles homens, porque eles eram um tanto vaidosos, porque a Grécia antiga naquele tempo era um lugar de muita riqueza, de muita beleza, de muita vaidade. Quando você ouve falar dos gregos daquele tempo, você está falando daqueles homens formosos, bonitos, das mulheres formosas. Daí vem a expressão, quando você vê um homem bonito, você diz: um deus grego. Estou fora, né, apóstolo? É daí que vem essa expressão. Por quê? Porque eles eram tanto quanto formosos. Por quê? Porque não havia um grego daquele tempo que tinha uma barriga assim de máquina como a nossa, como a minha, de máquina de lavar. Era de tanquinho a deles. Por quê? Porque os gregos são autores dos esportes da musculação. Foram eles que inventaram a musculação, o fisiculturismo vem deles. Foram eles que inventaram as Olimpíadas. Olimpíadas, na verdade, vem do nome Olímpio, um deus grego. E aqueles homens, por isso o apóstolo Paulo também em Atenas vai dizer acerca das corridas que estavam tendo, que muitos corriam, no final era só um que vencia o prêmio. E o apóstolo Paulo vai dizendo: vocês estão correndo para ganhar uma coroa, porém é corruptível. Porém a corrida que nós estamos correndo é por uma coroa incorruptível. E o apóstolo Paulo começa a confrontar aqueles homens. O apóstolo Paulo começa a confrontar aqueles homens e dizer: vocês estão correndo pelo propósito errado. Porque até então o Deus Olímpio, o céu daqueles homens, era o que regia aquela localidade. Porém, quando o apóstolo Paulo chega naquele lugar, primeira coisa que começou a acontecer com ele começou a ficar inquieto. Ele começou a se perturbar. Ele começou a ficar impaciente, porque ele estava dizendo consigo mesmo: eu não vou aceitar isso, porque eu não aceito passar por um lugar que Deus me enviar e esse lugar não acontecer nada. E eu vou começar a pregar para pessoas agora, nesse exato momento, que hoje vieram para uma quinta-feira profética, para receber uma palavra que Deus vai te usar nesse tempo, para anunciar o Deus que muitos não conhecem ainda. Talvez muitos conhecem um Deus de ouvir falar, só que hoje Deus quer despertar pessoas nesse lugar para conhecer um Deus não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, mas de andar com Ele,
Não, eu não estou falando aqui sobre um Deus grego, que é um mito, que é uma imagem. Talvez você conheceu um Jesus que era um Deus grego. Talvez o Jesus que te apresentaram é aquele homem da imagem, da fotografia, do quadro que está na sala de alguém. Aquele Jesus que parece mais um Deus grego. Aquele Jesus sarado, barriga de tanquinho, cabelo longo, olhos verdes, lábios cheio de botox. E você diz, esse Jesus é lindo. Só que o Jesus que Deus veio nos apresentar não é um Jesus lindo. É um Jesus que não tem nem parecer e nem formosura. É um Jesus que não tem beleza alguma nele para que o desejássemos. É um Jesus experimentado de dores. É um Jesus experimentado nas suas chagas, nas suas feridas. Ele não é um Deus grego. Ele é um Deus do céu e da terra, Criador de todas as coisas. E o apóstolo Paulo começa a anunciar esse Deus. Nós precisamos compreender hoje o Deus não conhecido. Eu quero te apresentar um Deus que você ainda não conhece. Porque o Deus que te apresentaram é o Deus que você vem para a igreja para pedir algo a Ele, para, sabe, falar, eu quero isso, Deus, porque se o Senhor não der, eu não vou te servir. Muito bem, pois esse Deus não é um Deus que te dá o que você quer. Muito bem, porque esse Deus, esse Jesus não veio te oferecendo ou te prometendo coisas nessa terra. Ele veio te prometendo uma vida abundante. Mas a vida abundante que Jesus veio te prometendo é uma vida eterna. É uma vida que, aos olhos dos gregos, voltando para o contexto da história, para eles não valia a vida que o apóstolo Paulo estava apresentando a eles. E o apóstolo Paulo começa a pregar a eles e dizer acerca de Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que muitos deles começam a dizer: o que é que esse tagarela está falando? O que é que esse falador está falando? Deixa eu me achegar mais próximo para entender o que esse cara está falando. Por quê? Porque ele começa a pregar de um Deus que ninguém conhecia, mas adorava. Começou a falar de um Deus que ninguém sabia quem era, mas entregava oferta. Começou a falar de um Deus que ninguém sabia quem era, mas ia na igreja. Não vou falar isso não, Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo começa a dizer: eu vejo que vocês são tanto pouco supersticiosos. Por quê? Porque eu olhando esses altares aqui, eu percebi que há um altar ali, é um Deus não conhecido. Porque imagine quando o apóstolo Paulo chega em Atenas e ele dá de cara com a imagem de Atena. Diz na mitologia grega que o príncipe dos deuses, Zeus, há uma imagem de Zeus, e aos pés de Zeus há oferendas naquele altar. Passando um pouquinho mais para o lado, se encontra um outro deus, talvez Poseidon, o deus das águas, o Deus que manda nas águas. Se olha um pouquinho mais ao lado, quem está lá é Hércules, filho de Zeus. Está ali, filho de Atenas, quem? Aquela mulher que a gente vê no desenho, a Mulher Maravilha. E há um altar, e há um sacrifício para aqueles deuses. Mas no meio daqueles altares há um altar que não tem imagem. Não tem uma imagem de alguém forte. Não tem uma imagem de alguém bonito. Não tem uma imagem de alguém rico. Não tem uma imagem de alguém que tem parecer, que tem formosura. Não tem nada. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer uma coisa. Imagina o apóstolo Paulo pregando naquele lugar, porque a Bíblia diz que ele pregou sobre o Jesus ressurreto. No mínimo ele estava dizendo, porque havia uma profecia que se dizia: um menino nasceu, mas um filho se nos deu. Eu imagino que a pregação de Paulo possa ter começado por aí. E ele era rejeitado entre os homens. Ele era rejeitado pelos seus. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, nenhuma beleza havia.
para que o desejassem, mas ele nasceu. Era um menino. O filho estava encarnado nele. E ele não tinha muita coisa para oferecer. E quando se perguntavam quem era este menino, pela profecia dizia: ele é Emanuel. Quem é Emanuel? Ele é Deus conosco. Também pela profecia se dizia: ele será chamado Deus forte. Ele será chamado Pai da eternidade. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele será chamado Príncipe da Paz. Mas diz que ele também seria levado como uma ovelha muda ao matadouro. Mas diz também a profecia que ao terceiro dia a morte não poderia segurá-lo. Oh meu Deus. Diz também que no terceiro dia o pecado não poderia segurá-lo. Diz também que no terceiro dia o mundo também não poderia segurá-lo. Diz também que no terceiro dia ele pegaria a chave do inferno e da morte. Diz também que no terceiro dia ele rasgaria a carta de alforria que havia contra mim e a sua vida. E diz também que ele levaria cativo o cativeiro, subiria aos céus, daria dons aos homens. E ele chamaria uns para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para apóstolos. E o apóstolo Paulo está dizendo: e esses dos apóstolos que ele chamou, eu sou um desses. E eu vim aqui para dizer para vocês que o Deus que eu estou apresentando não é um Deus estranho. O Deus que eu estou apresentando é esse aí que vocês colocaram o nome. Ele não é Zeus, ele não é Atenas, ele não é Hércules, ele não é Poseidon, ele não é a Mulher Maravilha. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. E é por ele que eu vim. E é no nome dele que eu cheguei aqui. É no nome dele. Muito bem, eu vou te apresentar esse Deus. Vocês entregam o holocausto a ele. Vocês entregam o sacrifício a ele. Mas vocês não sabem quem ele é. E eu vim te apresentar quem ele é. Aí ele começa a dizer uma coisa: eu vejo que vocês são tanto supersticiosos. Mas você sabe o que há de coincidência conosco? Que os crentes de hoje são um tanto supersticiosos. Se você não colocar uma arca da aliança na sua casa, parece que Deus não vai te visitar. Parece que se você não colocar a mezuzá na tua porta, Deus não vai lá. Parece que se não tiver um óleo ungido na igreja. Porque adoramos o que não conhecemos. Porque se adorássemos o que conhecemos, nada deste mundo nos prenderia a essa terra. Porque quando o apóstolo Paulo entra num lugar mundano, ele fica impaciente. Ele diz: eu não posso ficar parado aqui. Eu não posso ficar como uma pessoa normal neste lugar. Não é possível que alguém está servindo a Deus. Eu ouvi um testemunho aqui: 15 anos na presença de Deus, 20 anos na presença de Deus, e não aprender a adorar a Deus. Não é possível que alguém vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não vai aprender a adorar a Deus. Não é possível. Hoje eu quero te apresentar o Deus não conhecido. O Deus que eu quero te apresentar não é o Deus que você diz: Deus fecha a sua cova. O Deus que eu te apresento é um Deus que abre cova. Mas você nunca ouviu isso. Eita Deus. Meu Deus, eu não sei se eu falo, Jesus. Porque muitas vezes a gente só conhece o Deus que nos dá as coisas. Quando nós olhamos para Jesus, alguns têm dó de Jesus. Deus não teve dó de Jesus. Pelo contrário, Ele se agradou.
Ele se agradou do que aconteceu com Jesus. Porque o Deus que nos apresentaram, pastor João, nos mostra que quanto mais alinhado você começar a andar, mais Ele te usa. Só que o Deus da Bíblia, Ele pega um homem chamado Saulo, que para muitos era perdido, mas para Jesus era o seguinte: Jesus disse para Ananias uma coisa: para você ele pode ser mau, mas para mim, para vocês ele pode ser um perseguidor. Porque tem muita gente que a gente já julga da forma que chega, porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos que o nosso Deus, Ele trabalha com uma forma na acepção, e Ele vai pegar aquele que está pronto. Mas quando nós começamos a conhecer um Deus que não nos apresentaram, Ele começa a nos mostrar que Ele pega aquele que não é, para confundir aquele que acha que é. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Obrigado. Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar os que acham que são alguma coisa. Às vezes a gente está andando na rua, Deus vai parar alguém para falar conosco, mas a gente olha e fala assim: é impossível Deus usar esse cara, porque nós não conhecemos esse Deus. Porque esse Deus, Ele usa quem Ele quer. Esse Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Quem me vem ministrando hoje algum tipo de conhecimento, de leitura, não imagina que um dia eu nem falava. Só que Deus, Ele faz a forma que Ele quer. Ele escolhe alguém que a sociedade não escolhe. Deus escolhe os desprezados. Deus tem um negócio com os desprezados. Deus abate o soberbo, mas Ele vai dar graça ao humilde. O Deus não conhecido, muita gente realmente afirmam ser filhos de Deus. Dizem que Deus está em seus corações, porém a ignorância dessas pessoas é a garantia de que Deus está longe. Eu vim falar de um Deus que você não conhece ainda. A Bíblia diz: se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele se deixará ser encontrado. Ele é um Deus que se deixa ser encontrado. Ele é um Deus que, em outras palavras, Ele está dizendo: eu estou aqui, você pode me encontrar. Ele quer que você busque-o para que Ele se revele, não por métodos. Não é o quanto você ora na sua casa, é o quanto você tem consciência do que você está fazendo. A fé sem consciência é imaginação, porque pela fé nós entendemos todas as coisas. A fé nos faz entender. E esse Deus que não te apresentaram, Ele é um Deus que muitas das vezes Ele vai olhar para a sua intenção. Por isso que o teu nível de consciência muitas das vezes vai valer mais do que teu nível de oração. Pastor, como isso? Jesus disse: não é no muito orar que será atendido. Quando orares, não use de vãs repetições. Ele está dizendo: não fique orando a mesma coisa. Tiago vai dizer que o povo de Deus pede, mas não recebe, porque não sabe pedir. Elias orou 16 segundos, e não houve outra oração como a dele. De 2 horas, de 10 horas, de 20 horas, de 3 dias. Não houve uma outra oração como a oração de 16 segundos de Elias. Porque a tua intenção vale mais do que a tua performance. Deus, Ele quer se revelar.
Mas para que Deus se revele, nós precisamos revelar esse Deus. Porque Deus vai se manifestar no lugar que Ele é revelado. Deus quer se manifestar no lugar que Ele é revelado. Quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele começa a revelar esse Deus. A Bíblia diz que alguns atenienses começaram a se chegar e dizer: ainda outra vez vamos te ouvir sobre isso. Uma vez mais nós vamos te ouvir sobre isso. Por quê? Porque Deus, Ele vai se manifestar no lugar em que Ele é revelado. No lugar em que Ele se deixa ser revelado. Ele quer que a gente revele Ele aqui. Deus quer que você revele Ele na onde você for, porque se você fizer isso, Ele vai se manifestar naquele lugar. Pastor, como isso a Bíblia diz: todo aquele, pois, que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por que não são enviados? Porque no nosso entendimento o cara precisa estar bom, tem que estar perfeito. Cara, ontem aconteceu algo tremendo. Deus falou comigo. Eu tive uma visão no meio do culto, irmão. Deus mudando assim um negócio. Deus falou: estou levantando um monte de gente aqui. Eu disse: uai. Porque o Deus não conhecido, Ele não trabalha da forma que nós conhecemos. No nosso meio, eu sempre digo isso. Quando nós começamos a revelar esse Deus, Ele vai começar a se manifestar. E no lugar onde Deus se manifesta, pode acontecer o sobrenatural. O que está atrás vem para frente. Aonde Deus se manifesta, há um movimento. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele diz: os umbrais das portas se moviam. Então depois ele disse: quem há de ir por nós? Por quê? Porque aonde Deus se manifesta, há um mover diferente. Há um mover teocrático. Qual é o mover teocrático? É um mover de governo de Deus. E o mover teocrático não somos nós que definimos ou decidimos. O mover teocrático é assim: Deus se mete no culto. Tira o microfone da mão do pastor e entrega para ele uma botija. Alguém precisa entender. Eu não sei se eu estou falando muito difícil. Mas quando Deus se mete no negócio, Ele tira o microfone e Ele troca o microfone por uma botija, por uma vasilha, por um chifre de carneiro. Alguma coisa Ele faz. Porque quando Ele se mete no culto, Ele começa a se manifestar. E Ele começa a se mover no nosso meio. E aquele que achava que não era, agora ele passa a entender que ele é. Por quê? Porque foi Deus que chamou ele. Ele não precisa da minha aprovação, da aprovação do pastor. Não precisa. Então é assim. A Bíblia diz que no meio da igreja em Antioquia, olharam para Barnabé, olharam para Paulo e disseram: vamos enviar eles como apóstolo. Até então o apóstolo Paulo não havia sido enviado como apóstolo, mas a Bíblia diz que o Espírito veio sobre eles, e eles se levantam no meio da reunião. Não foi preparado, pastor. Não é como hoje. Eu falei sobre isso no curso de capelania que a gente está fazendo. Eu disse: quando Deus quer mover no ambiente, a gente não precisa preparar. Eu não preciso ligar para o pastor e dizer: hoje você que prega. Algum tempo atrás eu citei isso. Assim que funcionava. Porque hoje o crente ficou mal acostumado. Ele só se prepara quando ele vai ter uma oportunidade. E eu aprendi uma coisa: que aquele que estuda a Bíblia só quando vai pregar já está caído. Vou falar, Jesus. Aquele que lê só quando vai falar está caído. Porque na antiguidade eu cheguei a pegar cultos assim no início da minha conversão. A gente vem para o culto, de repente a pessoa fala: alguém aqui vai pregar hoje. Acho que eu não posso falar essas coisas, meu Deus do céu. Acho que alguém aqui vai pregar hoje, mas sabe qual é o problema? Sabe, ou qual é a diferença, pastor Cleiton?
que naquela época o Espírito Santo falava com a gente. A diferença, pastor Joe, é que quando eu estava em casa me trocando para vir para o culto, Deus falava: é você que vai falar a oferta. Mas ninguém me avisou. Eu disse: não, eu estou te avisando. Aí a gente pegava a Bíblia, já vinha como? Ó, engatilhado. Eu já dizia: estou pronto. Na hora que ele falar, eu já vou dizer: eu já sabia. Papai já falou. Não foi aqui. Não foi aqui. Sabe quando foi? Foi no chuveiro. Ah, mas Deus fala com você. Meu Deus do céu. O Deus não conhecido vai se manifestar. Você vai começar a ouvir. Não, você tem que parar. É que nem pessoa que vai se batizar com o Espírito Santo. Sabe, Deus vai te batizar. Ela fica: glória, 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 glória. Um 5 lá no encontro, eu falei: para de falar glória, meu abençoado, e fala em línguas. Você quer falar o quê? Em línguas. Então pode falar glória. Que se falar glória não é em línguas. Desata a língua aí. É isso aí. Deus não tem métodos. O Deus que nós não conhecemos, Ele não trabalha com métodos. Ele trabalha com teocracia. O que é teocracia? É governo absoluto de Deus. É assim que Ele faz. É desse jeito que Deus faz. O problema é que a gente adora o que não conhece. A gente adora o que não conhece. Você adora um Deus que te apresentaram, um Deus que te informaram. Você não pode adorar um Deus de informação, querido. Esse Deus, Ele é real. Enquanto não recebemos uma revelação de quem é Deus, também não podemos revelá-lo como Deus. A gente revela Deus de diversas formas, menos como Deus. A gente quer revelar Deus como Pai. Não é errado, glória a Deus. A gente quer revelar Deus como amigo, como juiz. Porém Deus não é o seu nome. Deus é o que Ele é. Deus é o que Ele é. E nós precisamos compreender isso. Porque se eu não saio da minha linha de raciocínio, sempre que eu aponto para Deus, eu não olho Ele como um Deus, eu sempre olho como um pai ou como um amigo. Mas na verdade Deus é o que Ele é. Ele é Deus. Esse não é o seu nome. Isso é a sua natureza. Ele é o que é. Quando Moisés está preocupado que vão perguntar quem é Deus, Deus fala o quê? Eu sou o que sou. Não diga simplesmente que eu sou, que o Deus te mandou, porque Deus não é um nome. Deus não tem um nome. Ele é o nome. Deus, Ele é o nome. Por isso que quando Jesus Ele vence a morte e ressuscita, a Bíblia diz que Deus deu a Ele o quê? O nome que é acima de todo nome. Isso não é no sentido que a gente entende como uma palavra, como um substantivo. Não é isso. Não querendo dizer um substantivo, não. Está dizendo que Ele é o nome. Por isso que até hoje, quando se tenta dizer ou descobrir o nome de Deus, ninguém sabe se é Yahvé, se é Jeová, se é... Não, Ele não tem um nome. Ele é o nome. Ele é o Baruch Hashem. O Baruch Hashem, quando o judeu ora, ele não ora a Deus, porque não se pode tomar o nome em vão. Eu sei, talvez seja difícil para entender. Isso é um mandamento. Não tomarás o nome, porque Ele não tem um nome de Deus. Ele é o nome. No original, Baruch Hashem. Ele é o Baruch Hashem. Ele é o que é.
simplesmente o Deus que te sara, o Deus que te liberta, o Deus que te prospera. Ele é o que você precisa que Ele seja. Por isso Moisés, quando vai perguntar onde você é, você diz: eu sou o que sou. O nome, o Baruch Hashem é o que é. Se você precisa que Ele seja um Deus que te cura, Ele será a tua cura. Se você precisa que Ele seja um Deus que te liberta, Ele será o que te liberta. Por quê? Porque Deus não pode ser medido. O apóstolo Paulo, ele vai tentar compreender o amor de Deus. Ele vai entender. É difícil a gente compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Não dá. Não dá. A gente não pode pôr uma medida em Deus. Às vezes a gente tem até um nome que a gente diz que grande é Deus, ou grande é o Senhor. A gente chama Deus de grande porque a gente não tem como medir a tua dimensão. Porém, quando você diz grande, você está colocando um limite dizendo: Ele é grande, mas Ele é muito mais que grande. Aleluia. Não tem um método para alcançar esse Deus. Esse é o Deus não conhecido. Quando Jesus diz: quando disserem para você que o reino de Deus está aqui, está acolá, está cá, não acredite. Se alguém te disser que o reino de Deus está na Iape, não acredite. Porque não é na Iape, é dentro dos iapianos. Essa é a diferença. Não é na Iape, é nos iapianos. Porque esse Deus não está em lugares feitos por mão de homem. O apóstolo Paulo diz: Ele não habita em lugar feito por mão de homem. Porém, quando alguém chega neste lugar, entende que está vindo buscar um Deus que não é um Deus de ouro, que não é um Deus de prata, que não é um Deus de bronze, que não é um Deus de madeira, que não é o Deus da luzinha, que não é o Deus da bateria, que não é o Deus do teclado. Quando alguém entende isso, quando ele entra naquela porta, a glória de Deus vem com ele. Porque Ele é o transportador da glória. Deus, Hebreus vai dizer, habita em luz inacessível. Ninguém acessa esse Deus. Ninguém acessa esse Deus. Mas há uma diferença. Ninguém acessa Deus, mas Deus acessa a todos aqueles que estão disponíveis a ser acessados. Às vezes a gente diz: eu quero acessar um lugar em Deus. O Deus não conhecido, você não acessa Ele. É Ele que te acessa. É Ele que encontra em você um lugar. Alguém vai entender o que eu estou dizendo. É Ele quem encontra em você, porque a Bíblia diz que Ele habita em luz inacessível. Em luz inacessível. Porém, um Deus que habita em luz inacessível escolheu um corpo que era trevas, que era escuridão, que era morte. Ele escolheu um corpo para acessar. Não é você que acessa, é Ele que te acessa. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para vos nomeardes, para vos dar fruto. O problema é como crerão naquele de quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Deus quer acessar pessoas. Eu poderia te explicar aqui a noite inteira, te mostrar que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse versículo é muito lindo e a gente diz, mas já começa por aí, você entendendo que você não consegue ir ao Pai se Jesus não te levar. E você não consegue ir ao Filho se o Pai não te levar até o Filho. Porque a Bíblia diz que só virá a Ele aqueles a qual o Pai enviar. E depois Ele vai dizer: porém, todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele está dizendo que Deus vai enviar. Esse é o Deus não conhecido. Eu sei que vai travar muita mente aqui hoje, mas aquele que compreender, se prepare, porque Deus vai te visitar. Às vezes você diz: eu sou morada de Deus, mas talvez você não tenha entendido o que é isso. Talvez você não tenha entendido o que é isso. Sabe por quê? Aleluia.
vivemos num lugar que é um planeta físico, é um lugar físico. E um espírito, ele só habita num lugar físico de forma legal se ele tiver um corpo. E o Espírito Santo, ele precisa fazer morada em você. Aleluia. Ele precisa encontrar em você esse lugar. O Espírito Santo precisa habitar em você. Imagine você caminhando com o Espírito Santo. Quando ele encontra um lugar em você, quando ele encontra uma morada em você. Se você não compreender esse Deus da forma que ele não é um Deus de métodos, irmão, não é um Deus de dogmas. Ele é um Deus que precisa ser experimentado, provado. Você precisa provar nele. E a palavra que Deus me deu para essa noite, eu falei, Senhor, isso aqui eu preguei durante 10 dias. Mas eu quero que as pessoas gerem uma curiosidade santa. Porque quando você vai buscar o Senhor, você começa a orar, falar, é bênção. Mas quando você diz, Senhor, vem, Ele vem. Porque é Ele que precisa de um lugar. É Ele quem te acessa. Eu poderia ficar te citando versículos bíblicos aqui, mas é impossível, irmão, não mudar nossa mentalidade. Não é possível adorar um Deus que é tão poderoso e Ele não mudar a nossa história. Pastor, já estou na igreja há tanto tempo, nada muda, alguma coisa está errada. Você está que nem a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava também não era dela. E quando ela vai se apresentar, Jesus vai tirar a água. Há uma história muito linda, eu falei sobre isso, acho que no encontro de Pérola. Falei sobre os Quedarita. Não, sei lá. Alguém lembra? Em algum momento. Escute. A mulher samaritana vai tirar água. E aí o que acontece? Ela diz para Jesus, quando ele pede água para ela, diz, como tu sendo judeu, me pede água, eu sendo samaritana. E Jesus vai dizer uma coisa, mulher, se tu conhecera o dom de Deus. Ele está dizendo, se tu conhecesse o dom de Deus, e você soubesse quem é que está te pedindo água, então você me pediria água. Porque a ideia é Jesus vir sobre ela. Porque ele vai dizer, se tu soubesse quem é que fala com você, você me pediria e eu te daria. Ele não está dizendo, eu não preciso da sua água. Embora ele tenha pedido para ela dar água a ele, porque ele precisava de uma brecha. Mas ele está dizendo, eu não preciso da sua água. Só que se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir água. E a água que eu te der, ela vai saltar em você uma fonte de rios, de águas vivas. E quando você tornar a beber, quando você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque Jesus vai encontrar nela uma fonte, vai encontrar nela um lugar, vai encontrar nela, sabe, um lugar que ela vai se sentir amada, um lugar que ela vai se sentir completa. Aí ela começa dizendo, eu vejo que tu és profeta. Contou a história dela. Aí ele vai dizer, só porque eu falei que tu tens 5 maridos, agora eu sou profeta, agora crê. Aí ela vai dizer para Jesus assim, os nossos pais adoram no monte, vós adorais aqui. Aí Jesus vai dizer uma coisa para ela que eu acredito que isso tem que mudar na nossa vida. Jesus falou para ela uma coisa, não é nem em Jerusalém, também não é aqui. Aí ele vai dizer assim, porque vocês adoram
quem vocês não conhecem. Jesus está dizendo: o Deus que vocês não conhecem está diante de vocês. Porque não é em Jerusalém, também não é aqui em Samaria. Por quê? Porque vocês adoram o que não conhecem. Jesus falou que eles adoravam o que não conheciam. Versículo 22 de João 4 diz isso: vós adorais o que não conhece. Aí Jesus vai dizer: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Ele estava dizendo: eu quero te ensinar a adorar de verdade. Aí ele vai dizer que não era nem Jerusalém, nem em outro lugar, mas ele dizia: mas agora é a hora, e vem, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas o contexto da história é Jesus dizendo: vocês adoram o que não conhecem. É lembrando da história de Paulo dizendo: está vendo esse Deus não conhecido? É esse Deus que eu venho apresentar a vocês hoje. É um Deus que habita em luz inacessível. É um Deus que você não adora quando você pula, rodeia, sapateia, se joga no chão. É um Deus quando você adora em espírito, porque Deus é espírito, e os que o adoram precisam adorar em espírito e a verdade, em verdade. Pastor, mas o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é adorar a Deus com a parte de nós que nasceu de novo. Porque quem pode ver o reino? Aquele que nasce de novo, das águas e do Espírito. Se tu não nasce de novo, é impossível acessar Deus, e é impossível ser acessado por Ele. Não dá. Tem que nascer de novo. Adoreis o que não sabeis. Porque o entendimento da mulher samaritana, ela pensava: é aqui ou é lá. Mas Jesus está dizendo: não aqui, não é lá, porque vocês adoram quem não conhece. Aí Jesus vai ensinar uma coisa para nós, que nunca foi o lugar. Não é Jerusalém, porque não é o lugar. Não é Samaria, porque não é o lugar. Nunca foi o lugar. Nunca foi onde. Sempre foi quem. Eu estou falando com calma para você entender, filho de Deus. Nunca foi o lugar. Por isso Jesus está dizendo: se todo mundo disser que o reino está lá, não vai. Se disser que está ali, também não vai. Não está lá nem aqui, irmão. Está dentro. Ele precisa acessar esse lugar em você. Talvez você tenha conhecido um Deus que é um Deus dos movimentos, das agitações. Só que Deus, quando aparece para Elias na caverna, não foi no fogo, não foi na tempestade, não foi, não. Ele veio na brisa suave. Ele veio como uma brisa suave. Ele foi entrando naquele lugar, e ele chamou Elias pelo nome: Elias, meu servo, o que tu fazes aqui, Elias? Porque a gente conhece o Deus das agitações, porque te apresentaram esse Deus. Você só precisa deixar Ele acessar um lugar na sua vida. Porque quando Ele fizer isso, você vai estar deitado na tua cama. Você não vai estar orando, não vai estar ouvindo louvor, não vai estar lendo a Bíblia. Você vai estar deitado, descansando. Ele vai chegar e vai te despertar. Vai te dizer: e aí? É esse Deus que eu quero te apresentar. É um Deus que não trabalha nos dogmas, nos métodos. É um Deus que te desperta na madrugada. Você levanta orando em língua e está dizendo: mas eu não estava nem fazendo nada. Deus fala: eu tenho um método meu, não de Deus, meu. Eu gosto muito da meditação, embora é algo divino. Cada um desenvolve uma forma de esperar no Senhor. Eu espero no Senhor na meditação.
mais chapa em Deus não é a hora que eu estou orando em línguas. É a hora que eu estou meditando. Estou abrindo aqui algo que eu faço. Eu estou deitado às vezes na cama, na rede. Falou de rede, ele gosta. Hoje eu estou tranquilo, eu quero te ensinar. Você precisa dar acesso a esse Deus. Aí eu estou meditando, pastor Joe. Eu estou meditando. Não estou ouvindo louvor, não estou orando em línguas. Eu estou em meditação. Eu estou naquele lugar de meditação, em paz. De repente ele começa a dar sinais. Que nem agora aqui. Eu quero te ensinar a ter intimidade com Deus. É isso que eu quero te ensinar. Hoje eu vim para pregar isso. Hoje eu vim para te ensinar isso, meu Deus. Aí eu tô lá. Aí ele vem. Aí eu digo, Deus, mas eu não falei nada. Aí ele começa a ministrar. Aí ele começa a fazer as revelações da palavra. Aí ele começa a dizer, agora vai lá, pega a Bíblia. Eu digo, não, isso não está na Bíblia não. Aí ele diz, vai lá. Aí eu vou na onde ele falou comigo. E algumas pessoas falam, Deus te deu um dom de uma palavra revelada. Na verdade é Ele que revela. Quando eu estou neste lugar de quietude. Hoje eu estava em casa, vou abrir aqui, vou te falar no pote. Estava em casa no meu momento de meditação. Aí o apóstolo chegou. E eu vi que ele falou para a pastora assim, fala para o pastor preparar a palavra para hoje, hein? Aí ele foi sair e falou assim, embora ele já sempre está com a palavra preparada, porque ele pensou que estava dormindo, eu acho. Eu estava meditando. E Deus respondeu na hora. E Deus já deu a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus não conhecido, irmão, ele não trabalha da forma que a gente acha. Você precisa parar de se mutilar. Você precisa parar de se auto-aceitar. Aquela auto-aceitação que a gente precisa. E aí eu preciso de auto-aprovação, melhor dizendo. Eu preciso de alguma coisa para alguém me auto-aprovar. Não, cara, você não precisa disso. Aquele que Deus visitar, irmão, na intimidade, nunca mais ele vai precisar de nada. Ele vai vivendo dia após dia. Ele sabe que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Ele não está desesperado como os que correm na areia buscando uma coroa corruptível. Não, ele está vivendo e correndo por uma coroa que é incorruptível. Ele sabe que não há nada deste mundo que possa comprar aquilo que Deus já entregou a ele. E ele tem uma paz interior, ele tem uma convicção interior. Por isso que não importa para onde ele vai, alguém olha para ele, pode rejeitar ele, pode não querer ele na história deles. Deus falou isso para mim uma vez. Quando eu conheci a Deus em verdade, Deus falou algo para mim, disse assim, ó, se ninguém te aceitar na história deles, escreva a tua própria história. Vós adorais o que não conheceis. Quando Maria reconhece quem é Jesus, Maria, ela tem um reconhecimento de Jesus como o noivo, como o esposo. Ela teve essa revelação. Pedro teve a revelação dele como filho de Deus. Mas Maria teve uma revelação de Jesus como noivo. Porque o unguento que ela derrama aos pés de Jesus era um unguento preparado para casamento. E o seu aroma subiu e tomou toda a casa. Há um mistério que eu preciso te contar que acontece aqui em João 12. Ela reconhece Jesus e ela faz uma oferta, porque reconhece Ele como noivo. Ela entrega o seu óleo precioso que estava preparado para o dia do seu casamento. E os céus receberam aquela oferta, porque o aroma tomou a casa, subiu como um cheiro suave. Os céus receberam aquela oferta. E quando os céus receberam aquela oferta, o mundo espiritual se moveu.
Judas se levanta e diz: para que isso? Porque no ambiente da manifestação, os que não são de verdade começam a se manifestar. Aí Judas vai falar: para que esse desperdício? Devia vender. Jesus vai falar: os pobres vocês sempre têm. Jesus estava falando: vocês sempre fazem isso aí, mas nada como essa mulher fez. Subiu como um aroma suave, de tal forma que a casa se encheu. O aroma encheu a casa. Jesus encontrou um lugar ali. Meu Deus do céu. Jesus encontrou um lugar. O teu culto deve ser consciente. Ela entregou um culto consciente. Ela sabia para quem ela estava entregando o que ela tinha. Meu Deus. Ela sabia. Ela estava dizendo: é Ele. Eu vou entregar a Ele. Deus recebeu a oferta. A nossa adoração tem que ser consciente. Porque quando nós não adoramos a Deus em verdade, nós vamos ser refém das manipulações dos demais, dos outros deuses. Aleluia. Estou falando de forma clara hoje. Se você não adora a Deus em verdade, você vai ficar refém das manipulações dos demais. Outro dia eu estava aqui, vou falar, Jesus estava aqui adorando a Deus. Estava com a mão levantada assim, mão. Eu estava adorando a Deus, pastor Diogo. Aí teve um irmão que chegou todo arrogante, deu um tapa na minha mão. Deu um tapa na minha mão, eu olhei e assustei. Falei: oxi, sabe quem falou para mim? Mas é errado ficar com a mão levantada quando está adorando. Eu olhei assim e falei: oxi. Disse: what? Aí bateu na minha mão, irmão, de verdade. Que cara de xarope. Não, porque eu aprendi assim, que isso aqui não quer dizer nada. Eu disse: você adora quem você não conhece. Quis me atrapalhar. Adora quem não sabe. Você sabe quem você está adorando? Levanta a mão, abaixa a mão. Levanta o pé. Não importa. Mas você sabe a quem você está direcionando a tua adoração. É aqui que nós precisamos entender que o Deus não conhecido ele tem uma multiforme graça de trabalhar. Uma vez está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia: que tu não temer um profeta, se a palavra que sair da boca dele não se cumprir, não fui eu que falei. Ok, isso é um parênteses. Porque tem vezes que Deus usa o profeta e se cumpre. E tem vezes que Deus usa o profeta e não se cumpre. Ixi, agora pegou. Como, pastor, Deus usa o profeta e não se cumpre? Vou te explicar. A Bíblia diz que há um profeta chamado Micaías. E um espírito de mentira da parte de Deus entra no profeta. E Deus vai profetizar mentira. Ou imagine, esse é o Deus inconhecido. Vou falar disso. Agora, porque você precisa entender uma coisa. Porque eu ouvi um cara falando assim: quem me dá mais 5 minutos? Hoje eu estou fazendo uma exegese bíblica aqui. Estou falando o que está no texto. Um cara, esses tempos atrás aí, um cara levantou e falou assim: ó, vai ter um tal dia aí, eu acho que era 30 de abril, 30 de março, eu não lembro, que ia morrer um monte de gente. Que lembra? Esse negócio aí. 30 de maio, por aí, né? Março, né? Aí ele se levantou um cara que hoje é um dos falastrões da moda, da
Aí antes de acontecer, do dia 30, ele já falou assim: se essa profecia não se cumprir, o ministério desse cara acabou. Eu entendi uma coisa, que a preocupação desse comentarista, que se diz um profeta, era que aquele cara não podia passar vergonha, e que se por não cumprir a palavra dele, iria acabar o ministério dele. E eu entendi que a preocupação de muita gente hoje que não crê no profético é quando você libera uma palavra, elas torcem para que não cumpra. Porque sem profecia a igreja se corrompe. Porque se uma profecia como essa se cumpre, a igreja se converte. Eu falei: não, esse cara não está entendendo. Porque quem caminha nesse ministério compreende que Deus, ele tira, o reino de Deus é como um pai de família que tira, a Bíblia diz, que tira do seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. Não é só de novo que se vive no reino. A Bíblia diz que também se vive de coisas velhas. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Tem coisas novas e coisas velhas. Aleluia. Está me compreendendo? Agora, Deus disse para o profeta: vai entrar um espírito de mentira em você. Acabe quer subir para a guerra e vai dizer: toda vez esse cara fala para mim que não vai dar certo, ele só profetiza coisa ruim. Aí Josafá entra no negócio. Aí acaba, eu vou lá no profeta. Aí o profeta fala: Acabe, vai em paz, Deus é contigo. Aí Josafá vai colocar o profeta na parede e fala assim: é o seguinte, profeta, fala a verdade, cara. Ele vai dizer: quer saber? Vai dar tudo errado. Você vai morrer, cara. Alguém precisa entender que Deus tem a sua forma de trabalhar. Talvez essa não cumpriu, mas isso não quer dizer que acabou o ministério dele. Porque imagine que Deus, ele não vai escolher pessoas. Imagine que é uma fábrica celestial. Imagine comigo, uma fábrica celestial de homens de Deus. Só que a Bíblia diz que no nosso meio há vasos de honra e de desonra. Então quando Deus vai levantar alguém para profetizar uma mentira, Ele não vai levantar tipo um Isaías. Ele não vai levantar tipo um Jeremias. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei, muita gente veio do encontro agora, mas eu já quero te apresentar um Deus, talvez você não conheça. Aí Deus, ele quer fazer algo que vai ser vergonhoso. Ele não vai levantar um Isaías, né? Vai levantar um Daniel. Daniel ora 3 vezes por dia, é um homem temente, não cheira carne, vai para a cova do leão. O leão não come, porque esse cara é um profeta de honra. Deus vai olhar na sua fábrica e está vendo, tem 3 vasos ali que é de desonra. Dá muito trabalho. Dá problema. Então eu vou usar esse vaso de desonra aí. Deus usa o vaso de honra e o de desonra. Alguém está entendendo? Aí ele pega o vaso de desonra e fala assim: eu vou pôr um espírito de mentira nesse cara. Peraí, mas a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Aleluia. Satanás é servo de Deus. Ele só faz o que Deus manda, ou o que Deus permite. É isso que nós temos que entender. Aí vem um espírito de mentira e usa alguém. Só que a gente já julga e diz: esse aí é filho do diabo. Porque quem mente é o diabo, lógico. Só que o Deus não conhecido usa vaso de desonra. O que aconteceu com Jeremias? Os profetas de Jeremias profetizavam o quê? Do tempo de Jeremias: nós vamos sair vitoriosos, Deus vai nos tirar do cativeiro, vai ser bênção. E o que Jeremias estava falando? Nada disso. Todo mundo crendo nos outros profetas. Aí Jeremias fala demais. Por quê? Porque a moda agora é tudo dar certo. O que a gente faz com Jeremias? Joga ele na cisterna, porque ele fala demais, esse cara. E Jeremias está na cisterna e alguém fala: profetiza a bênção, Jeremias. Ele vai dizer: não,
errado aqui. Está todo mundo na roça, mas os profetas estão dizendo: está todo mundo bem. Ora, que Deus é esse de confusão? Ele não é um Deus de confusão, irmão, mas Ele é um Deus que talvez a gente não conheceu na sua multiforme graça. Ele não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus que vai mover situações. Tem um ditado no mundo que diz que há males que vem para o bem. Eu creio que a gente não precisa passar por mal para ficar bem. Está entendendo? Só que eu estava ouvindo um testemunho, tem uma irmã lá que contou testemunho, ela bateu os 2 carros dela. Saiu com o carro, bateu o carro. O cara que bateu no carro dela, ela ganhou para Jesus. Aí ela guardou o carro dela, pegou o outro que ela tem. Saiu com o carro, no mesmo dia o cara veio e bateu no outro carro dela. Ela deu testemunho ontem. E o cara, e um dos meninos que estava no outro carro com ela, estava na igreja ontem e aceitou Jesus também. Estranho, né? É mistério de Deus. Porque é um mistério, porque alguém diz assim: João é o discípulo do amor, que encosta a cabeça no coração de Jesus. Só que João é o discípulo que quer orar para que fogo caia do céu e consuma a cidade. Aí eu te pergunto: quem disse que João é discípulo do amor? É porque não te apresentaram realmente quem de fato ele é. João nunca foi discípulo do amor. João sempre foi o profeta. E ele tinha autoridade. Você acha que isso foi uma hipérbole? Ele fala para Jesus: quer que eu... Não, ele perguntou para Jesus. Ele falou para Jesus, falou: mestre, quer que eu oro? Quer que eu oro para Deus mandar fogo? Não, você tem que entender. Aí Jesus vai dizer: oxe, de que reino você é, rapaz? Porque Jesus viu a autoridade do homem, a mesma autoridade de Elias. Ele estava dizendo: eu sou tipo um Elias dessa geração. O crente que sabe o Deus que adora, sabe da autoridade que tem. João era discípulo do amor porque encostava a cabeça no coração de Jesus. Nada disso. Ele encostava a cabeça no coração de Jesus não é porque amava, não. Era para escutar. Porque ele encosta quando Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. O que Pedro fala? Porque Pedro é o cara da ousadia, é o cara que estabelece, é o cara é o apostolado, é o cara que vai. Só que é o cara que não escuta na intimidade. Aí na mesa com os 11, não era na mesa com os 12, ainda estavam os 12, antes da ceia. Aí Jesus vai falar: um de vocês é o diabo. Aí Pedro pega e mete essa aqui, ó. Ele está fazendo: pergunta quem é. Para quem que ele fala? Para João. Aí o que João faz? João não pergunta, ele encosta o peito, tá? O orelha, tá? Ele vai encostar a orelha no peito de Jesus. Eu acho que ele fala assim: tá tranquilo, sou eu mesmo. Você precisa compreender, cara. Nós precisamos compreender isso. O Deus não conhecido vai se manifestar a você. Eu preguei 10 partes dessa mensagem. Hoje só foi a introdução. Outro dia, quando eu tiver uma outra oportunidade, eu vou continuar a continuidade. Agora escute, para encerrar. Deus não escuta gritos. Pastor, mas você grita, irmão. Eu vou continuar gritando. Pulo, eu corro. Irmão, ontem eu fiz até polichinelo. A gente não percebe, mas a gente faz polichinelo, né? A gente faz aqui, ó. Um polichinelo sem os braços. Ontem eu fiz tudo isso. Mas Deus não escuta gritos, irmão. A gente faz. Gritos vazios Deus não ouve. Tem que ter alguma coisa misturada. E o que tem que ter misturado é essência, que é incenso, que é fumaça. Eu preguei aqui na última vez que eu preguei aqui. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. É bem por aí. Aleluia. Aleluia. E eu disse, o lugar que Davi preparou para Deus, que o incensário, a fumaça, era a adoração. E ainda falei que fui pregar numa igreja, saiu uma fumaça de trás do altar. Eu falei, não é essa. Aleluia. Não é essa aí não. Aí era um ambiente de adoração. Porque gritos vazios Deus não ouve. O Deus não conhecido, Ele não precisa ouvir o seu grito, Ele precisa sentir seu cheiro. Ele precisa sentir seu cheiro. O que você faz, entrega, precisa subir as narinas de Deus. Porque isso precisa mudar o nosso entendimento a partir de hoje. Por que eu estou falando? Por que veio para este tempo essa palavra? Porque é um tempo de nós buscarmos a Deus em verdade, irmão. Em espírito, adorá-lo. Parar de nos agitar por qualquer vento, mas entrar nesse lugar e deixar Ele nos encontrar, deixar Ele vir. É falar, Deus vem, Deus vem e me encontra neste lugar. Porque esse sempre foi o modelo. Era assim no Éden. Não era Adão que buscava Deus, era Deus que buscava Adão. Esse sempre foi o modelo. É Ele que nos acessa. Você só precisa estar ali. Aí Ele vai vir, vai perguntar de você, vai falar, cadê você, Adão? Meu Deus, parece que não, irmão, mas eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Deus não conhecido vai se manifestar a você. O Deus não conhecido quer se revelar. Aleluia. Quem está disponível para isso? A gente não pode mais buscar Deus por aquilo que Ele quer nos dar, pelas bênçãos. Você não vem para a igreja. O meu casamento está destruído. Minha área financeira está destruída. Não busque a Deus por isso. Não busque. Vamos receber aconselhamento. O gabinete pastoral funciona, irmão. O gabinete funciona. Se receber conselho, praticar, vai dar bom. O gabinete pastoral ainda é a ferramenta que Deus deu para a igreja. Então, está com problema? Busque no aconselhamento. Mas quando vir para a igreja, fala para Deus encontrar um lugar em você, abrir uma ferida em você de amor, de fome, de sede. Eu creio, nós vamos chegar neste lugar em que Deus vai nos acessar. A Bíblia diz que Ele é quem nos sonda coração e Ele esquadrinha. Ele precisa encontrar esse lugar em nós. Vamos encerrar. De pé, Jesus. Eita Deus. Deus que nós não conhecemos, amigo Jesus. De justiça. Não é o Deus dos templos, não é. Ele não se limita a lugares, nunca foi lugar, sempre foi quem. Precisamos entender isso. Apóstolo Paulo, quando vai dizer que a gente tem que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque agradável tem que ser um aroma, tem que cheirar bem ao Senhor. Quando Deus Ele sente o aroma da nossa entrega, Ele sempre responde.
Deus está procurando um lugar, Deus está procurando alguém. Esse lugar não é um lugar físico, é uma pessoa. É que a Bíblia diz, Ele está procurando. Ele está procurando. Deixa esse lugar encher de adoração agora. Eu te convido para uma nova experiência. Eu te convido para uma nova experiência. Eu te convido para este lugar. Não estou te convidando para vir aqui na frente, não. É aí onde você está. Te convido para uma nova experiência. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem está entendendo está reagindo. Quem está entendendo está reagindo. E que a terra estremeça. Sim! Diante da majestade. Eu te convido para uma experiência nova. A conhecer um Deus que você ainda não conhece. Ora lá, mara, chora lá, manara lá, mas. Era baixora, bababas. Ei! Lara, baixora lá, manara lá, mas. Ei! Tem muita gente que diz: você está cantando essa canção e que a terra estremeça. Tem gente que pensa que é pejorativo. Eu quero te dizer que o Deus que tremeu o monte no Antigo Testamento é o Deus que treme a terra no Novo também. Porque Deus não mudou. O que mudou foi a aliança. Mas o Deus é o mesmo. E quando você compreende isso, quando você louva essa canção, que a terra estremeça, eu quero te dizer que um terremoto de Deus pode acontecer. Quando a tua adoração sobe como um incenso suave, como um cheiro agradável. Pastor, não creio nisso, vou te provar, está na Bíblia. Nem ia falar isso, mas está na Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 8. Fica na fiação, vou encerrar. Mas eu preciso falar isso, já que você está cantando. Põe aqui. Apocalipse 8. O Deus, ele não mudou. O Deus que tremeu no monte, o Deus que engoliu os sacerdotes vivos, é o mesmo Deus que faz tremer a terra hoje. É o mesmo Deus que faz tremer o lugar onde você estiver e entoe uma adoração verdadeira. Esse é o poder de adorar um Deus conhecido. Porque quando você adora um Deus não conhecido, parece que não acontece nada. Você já ouviu falar que a adoração rompe cadeia, quebra muralha, mas nunca viu uma cadeia quebrando a adoração? Está adorando um Deus que não conhece. Diz assim, ó: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Ah, não foi barulho não, foi silêncio, aleluia. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo o que na mão? Um incensário, diga incensário. De outro lhe foi dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, aleluia, com as orações. Oração mais adoração
Isso é incenso. O que é incenso? Oração mais adoração. Porém, quando a adoração e a oração sobem, ela sobe com cheiro. Porque a adoração, ela tem aroma. A oração tem incenso. E quando se mistura os dois, se sobe um aroma suave às narinas de Deus. Aí a Bíblia diz: a fumaça do incenso subiu com as orações. Houve uma mistura, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes. Parece que eu vi isso lá no Monte Sinai. E trovões, e relâmpagos, e terremotos. Quer dizer que quando você adora, que a terra estremeça. Quer dizer que é uma grande possibilidade de a terra tremer de verdade. Isso não é uma hipérbole. É porque a gente não conheceu esse Deus. Quer dizer que quando você adora de verdade, o lugar que você está pode se mover. A terra pode tremer. Pastor, não creio nisso. Eu não creio que a minha adoração pode gerar um terremoto. Tá bom. Atos 16. Paulo e Silas na prisão. Diz que um adorava e o outro orava. Mas por volta da meia-noite a oração subiu. A adoração subiu. O incenso chegou às narinas de Deus. E o que aconteceu? Um terremoto veio. Então quer dizer que o Deus que tremeu o monte no Antigo Testamento é o Deus que tremeu as bases da prisão do Novo. Tem alguém para adorar um Deus conhecido? Tem alguém para adorar um Deus conhecido? Então comece a adorar Ele, comece a adorar Ele, comece a adorar a Ele. É esse Deus, é esse Deus. É o Deus que faz a terra tremer. É o Deus que faz os inimigos fugirem. É o Deus que fere, mas é o Deus que cura. É o Deus que tem na sua mão o poder da vida, da morte. Envergonhados serão todos os inimigos de Deus. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele continua operando. O Deus não conhecido vai ser conhecido. Vai ser conhecido. Vai ser conhecido. Voltará. Sim. As nações. Para encerrar, libera. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Ora bachora la mandara la bas. Ora la mandara bachora la mandara la bas. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Saia do teu mundo de imaginação. Esse Deus é real. Esse Deus é real. Ele é real. Ora lá,
inimigo. Ele não é o leão que você viu no zoológico. Não, não, não. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Esse Deus não é imaginário. Ele é real, ele é real, ele é real. Ora labas, ora labas. Ema secatora labas. Ele é real. Sim, sim. O Deus que você não conheceu.